Olá, beleza? 800, tudo tranquilo? Espero que sim. Espero que você tenha se dado muito bem aí nas avaliações, tenham tirado aí as notas máximas. Eu espero que você não tenha ido para recuperação. Espero que você não tenha passado aí por essa crise de fazer prova de recuperação, mas tenha tirado as melhores notas. E quem sabe, tomara, todos vocês aí não vão lá pro mural do aluno, do bimestre lá, vai ser bacana, isso é bom. Só demonstra que você está se esforçando, que você está aprendendo, que você está valorizando o investimento feito em você. Enquanto a gente continua aguardando aí o retorno presencial e, como eu disse, esperando que você e a sua família estejam todos estejam bem, nós vamos continuar. Já falamos sobre alguns assuntos nesse período. Falamos sobre direitos e deveres, falamos sobre injustiças sociais, falamos sobre cidadão para o mundo globalizado, falamos sobre comunicação, enfim, falamos sobre cidadania, desafios. E hoje nós vamos começar a bater um papo aí sobre solidariedade. Em um mundo onde as coisas estão difíceis, complicadas, aonde nós às vezes esquecemos, né, do amor ao próximo, de sermos solidários com o próximo, vale a pena aí a gente trabalhar um pouquinho dentro desse tema de solidariedade. E começamos por dar a definição de solidariedade, beleza? Vamos lá então. Temos aí alguns conceitos de solidariedade. O primeiro deles diz assim: o caráter, condição ou estado de solidário. Tem um outro que diz compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas a todas. Tem mais um: quem está disposto a ajudar, a acompanhar, defender outra pessoa numa dada circunstância. Tem mais um: se compadecer com o sofrimento alheio. Olha só que bacana, né, as definições que nós temos de solidariedade. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar sobre, baseado no conceito, no primeiro, que diz assim: conceito de solidariedade, caráter, condição ou estado de solidário. Bom, e o outro diz compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas a todas. Olha só que coisa legal. Que definição interessante. Bom, primeiro porque eu comecei falando que vivemos em uma sociedade onde as pessoas estão extremamente egoístas. Aquela coisa assim de pensar só em si e o outro nada. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu e assim vai. Nós não olhamos para o lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás e esquecemos que Deus está em cima e olha por todos, por mim, por você e pelo outro também. E quando nós não olhamos para as situações, nós deixamos de ver coisas. Claro que deixamos de ver coisas não muito boas, às vezes, mas também nós deixamos de observar outras coisas, né, que independente de tudo, né, nós precisamos ver para dentro do possível contribuir para que sejam amenizadas algumas situações. Então, solidariedade é o caráter de ser bom. Olha só que bacana. O fato de você ser bom resume tudo isso. Então, solidário, contribuir, participar, dar, direcionar alguma coisa para alguém, enfim. E como eu falei, né, nós vivemos em um mundo muito. Perdão, né, voltando aqui. Então, deu uma truncada aí, mas como eu estava dizendo, a verdade é que nós temos nos deparado com situações, com comportamentos de pessoas, até pessoas públicas, infelizmente muitas delas, pessoas públicas, que
pode tirar de nós, se não estivermos atentos, a bondade dentro de nós, o querer fazer as coisas visando o outro. Porque se nós formos seguir alguns exemplos que nós temos tido, a vontade é falar uma frase meio que grossa, tipo assim, dane-se o outro, eu vou cuidar de mim, o outro que se arrebente. Certo? Só que não é isso, não foi isso que Jesus ensinou para nós. Não é isso que as pessoas de boa índole, de bom caráter fazem. Nós temos no mundo, já tivemos, né? Temos e com certeza vamos continuar tendo pessoas assim que se preocupam muito com as outras e não só se preocupam, mas fazem muito pelas outras. Existem pessoas, por exemplo, que nas férias doa metade das férias ou 10 dias, enfim, para se juntar com a outra turma para poder prestar algum serviço para outras pessoas, seja no próprio país ou seja viajando pelo mundo. E pessoas assim que largam seu conforto, pessoas ricas, não só as pessoas ricas, estou falando pessoas ricas que também falam assim, o rico não se preocupa sim, muita gente, né, com dinheiro faz isso, e aqueles que não têm também, largam suas casas durante um tempo, claro que depois de conversar com a família, e vão para poder abençoar, para prestar um serviço. E por que eles fazem isso? Porque alguém mandou, alguém obrigou. Não, é um sentimento, é uma vontade, parte da pessoa, de dentro para fora, uma insatisfação com as injustiças. Sim, porque hoje a palavra injustiça a gente quase não ouve falar, mas ela está aí mais visível do que nunca para todo mundo ver. É sede. Por que isso? Porque é só acompanhar o que tem acontecido no nosso país, no nosso estado e no mundo. Quando nós percebemos as mais variadas situações que têm acontecido, né, de injustiças sociais, quando a gente vê pessoas ao relento, pedindo um prato de comida, um pedaço de pão, enfim, é uma série de situações que a gente poderia ficar citando aqui, pessoas que não têm onde dormir, não têm o que comer, não têm o que vestir, não, enfim, ou pessoas que moram em lugares onde saneamento básico ainda não voltou, e apesar de terem as suas casas simples, mas vivem de pedir as coisas, de depender do outro para sobreviver, não é nem viver, para sobreviver. Enfim, tem que viver à custa de alguém. Isso chama injustiça social e existem pessoas que geralmente, graças a Deus, têm prestado uma ajuda de solidariedade muito boa, mas você pode dizer, mas eu não posso, eu não sei, eu não tenho como. Tem. E olha só uma outra definição aqui. Compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas a todas. Isso não é obrigatório, mas é voluntário. Você mora em um local. Claro que mora. Você tem a sua casa, você tem a sua família, seu pai, sua mãe, talvez irmãos mais novos ou mais velhos, enfim. E nesse local onde você mora, na cidade, no bairro, enfim, você tem outras pessoas. Você não mora sozinho no bairro. E que tal se você se reunisse, né, com seu pai ou sua mãe e pudesse conversar com eles sobre o que eles acham de conversar com alguns vizinhos e juntarem aí peças de roupas, calçados, aquilo que você não usa mais, mas que está bom, que você não usa, que está bom. E deixa eu falar uma coisa, abrir um parênteses aqui. Aquilo que você não quer usar, dá para alguém, querido. E você fica aí, você tem 3, 4 peças aí, mudas aí, mas você fica, não, ainda vou usar tal. Dá para alguém. Enfim, quem sabe, diante disso você não pode, né, com adultos, naturalmente, não é você sozinho, não são adolescentes sozinhos, mas como eu disse, é conversando com seus pais. Eles conversam com outros moradores e vê no bairro, fazer um levantamento.
ou próximo ao bairro, pessoas que não têm roupas, pelo menos nesse período que é o pior, esfria um pouquinho, quase não está tendo inverno, mas né, esses dias, por exemplo, ele tem feito um tempinho frio. Então, quem sabe, você não junta aí um pouco seu, um pouco seu irmão, um pouco seu pai, um pouco sua mãe, um pouco de alguns vizinhos, e não distribui ou não leva em alguma ONG ou uma igreja, de preferência aí perto de vocês aí, e fala assim, ó, isso aqui é para dar para as pessoas, né, que necessitam. Isso é solidariedade. Então você vê que não é tão complicado quanto parece. Pode ser de roupas, pode ser de alimentos, independente. Ou alguma outra coisa que você aí possa pensar. O importante é que nós precisamos, você e eu, se condoer e a partir daí agir para diminuir o sofrimento de muita gente. Tem muita gente sofrendo, porque a grande realidade, a grande verdade é que nós, às vezes, só criticamos. Mas deve estar assim por isso, por isso, por isso. Mas deve estar assim por isso, por isso, por isso. Eu acredito que, independente por que as pessoas estão na rua ou por que delas estarem precisando de alguma coisa, não justifica o fato da gente não ajudar, porque isso pode ser talvez uma desculpa. Sim. Né? Por exemplo, suponhamos que você tenha conhecimento de alguém que está na rua por usar drogas e os pais colocaram para fora de casa. Beleza. Mas isso justifica não dar um lanche quando ele pedir, um tênis para ele vestir porque o dele acabou? Justifica. Uma calça jeans. Dar um sorriso para ele? Não justifica. Então, às vezes, a nossa atitude que a gente justifica sem justificativa é porque a gente começa a usar algumas desculpas para não ir até a pessoa, para não atender. Quando eu falo ir, é fazer isso que eu falei sobre solidariedade, juntar uma turma e ajudar. É porque fica cômodo. Hoje, a gente... E quando eu digo a gente, não estou dizendo você, eu estou generalizando. E quando eu digo a gente, somos nós todos também. A gente já se acostumou, acabou criando o hábito de olhar para o sofrimento alheio, para a desgraça alheia. E assim, é mais um. Não dói mais no coração de muita gente aquela coisa de se compadecer pelo outro. De buscar ajudar o outro dentro do possível. Por quê? Porque existem exemplos horrorosos, como eu disse, dentro da sociedade, pessoas, né, digamos, autoridades, que a gente vê o comportamento deles, o que eles fazem, comportamento totalmente reprovável dentro de uma sociedade que a gente está buscando justiça. Enfim, a gente vê algumas coisas e a gente acaba achando que não vale a pena. Só que vale. Não é o que o outro, mas o que eu faço. Até porque cada um responde por si. Seja diante das autoridades humanas ou seja diante de Deus. Isso é fato. Né? Há um juiz verdadeiro que é Deus e esse juiz vai cobrar de cada um de nós, né? Vai nos perguntar o que nós fizemos. E a desgraça alheia precisa nos incomodar. A tragédia humana, né, precisa nos incomodar, chamar a nossa atenção e nos levar a agir. Que às vezes nós até nos incomodamos. Mas o que fazer? Volto a dizer, você sozinho não tem condições, mas se buscar ajuda, tem. Certo? Então, é abrir, não só ter, ai que pena, mas doeu meu coração. Isso é muito importante, mas é importante também a gente pensar que e sair do pensar para agir. Então, a solidariedade é um compromisso que precisa ser assumido dentro das possibilidades de cada um, de se condoer pelo outro, de tomar as dores do outro como se fosse sua, como se fosse minha. Eu não vou poder resolver o problema do mundo. Nem você, nem eu.
e nem ninguém, humanamente falando. Eu lembro que eu estava conversando, eu não lembro que turma, sobre a globalização, não sei se foi, né, com a 900, com a 700, com vocês mesmo, eu não lembro. Mas a gente estava trabalhando esse processo de globalização, que hoje a tecnologia da informação, que era com objetivo para ajudar pessoas, para diminuir a distância, para que os governos tivessem a oportunidade de cuidar das situações humanas de forma mais abrangente e mais rápida, e fazer com que a situação que nós vivemos hoje por falta de humanidade, que se chama solidariedade, onde hoje no Brasil e em muitos lugares do mundo, pessoas ainda morrem de fome e morrem de sede. Olha que coisa. Como é que é isso? Morrer de fome hoje, em 2020, certo? Enfim, então enquanto um desperdiça, o outro morre sem ter aquilo. Então é nessa situação que foi feita esse processo de globalização, e eu falava que, apesar disso, continuam as injustiças sociais. E claro, como eu disse, você não vai acabar com todos os problemas do mundo. Mas pensa comigo, se quando tiver a oportunidade, você fazê-lo, já pensou? Ah, é uma pessoa. Pô, que ótimo. Uma pessoa você já fez. Certo? Não dá para ajudar e a gente não consegue ajudar todo mundo porque não temos condições. Mas dentro das possibilidades, é preciso a gente buscar agir. A gente tem mais do que a gente precisa. Ah, bem verdade. Claro que eu não estou falando contra ter as coisas boas, muito pelo contrário. Né? Seus pais trabalham para dar para você um conforto, está investindo em você, você está estudando para que você tenha um futuro bacana lá na frente. Isso é tudo muito legal. Né? Isso é bom, isso é excelente. Mas eu não estou dizendo para você abrir mão disso nunca. Não deve. O que eu estou dizendo é que dentro daquilo que você tem, que eu tenho, que nós temos, é buscar, como eu disse no início, minorar, diminuir a situação em que o outro está passando. Tem uma outra definição aqui que dá assim, ó, quem está disposto a ajudar, acompanhar, defender outra pessoa numa dada circunstância. Solidariedade também não fala só de alimento, de roupa, não, fala de cuidado para com o outro. Eu sei que você é muito novo, 8º ano, mas um sorriso, um aperto de mão, um abraço, falar uma palavra boa para a pessoa, isso qualquer um pode fazer. Nós estamos tão desacreditados que a gente às vezes busca fazer as coisas só pelo interesse. É uma coisa de doido. Mas já pensou, por exemplo, você estuda num colégio, claro que agora a gente não está indo já há 4 meses aí e tal, mais pouco, mas pensa que no próprio colégio pode ter colegas seus de turma que chega no colégio um dia e está precisando só de um sorriso seu, às vezes você nem percebe, como eu também. Talvez pode ser, já tenha acontecido algum professor naquele dia, está precisando só de um abraço meu, de um sorriso, de falar assim, ó, tamo junto, e se colocar realmente, dar o ombro para a pessoa e ele perceber. Porque às vezes a gente fala que tá junto, mas a gente não tá, ó, tamo junto, hein? E a gente não dá nada. Ah, valeu, qualquer coisinha me liga. Quando a gente liga, quando a pessoa acaba que liga mesmo, ai meu Deus, é fulano. Percebeu? Então, é realmente se colocar, por isso que a definição diz o seguinte, disposto a ajudar, acompanhar, defender outra pessoa numa dada circunstância. Claro que eu volto na mesma situação da solidariedade lá do início da doação, eu falo aqui também. Claro que em alguns momentos, até por falta de experiência, você talvez não vai ter condições de dar uma palavra que a pessoa está precisando naquele momento. Mas você pode minorar dando uma palavra a si mesmo. Entendeu?
E sendo sincero, porque lamentavelmente hoje a gente vê que existem jogos de palavra. A gente fala, como diz outro, de boca para fora, porque no fundo, muitas vezes, muitos de nós não estamos nem aí. Às vezes a pessoa compartilha alguma coisa com a gente e sai dali, nós já esquecemos, enfim. Somos às vezes até incapazes de falar assim: Deus, ajude aquela pessoa ali. Que é uma frase, uma oração que todo mundo pode fazer. Deus abençoe aquela pessoa, ajude aquela pessoa. Simples assim. E aí continua dizendo assim, ó, se compadecer com o sofrimento alheio. Olha, bom, quantas pessoas você conhece que já passaram ou estão passando por alguma situação que diz exatamente isso, se compadecer com o sofrimento alheio? Se tem alguém sofrendo, tem alguém precisando de ajuda. Fato. É? E como é que fica? E geralmente a gente não se aproxima muito disso. Quando a gente vê a pessoa no cantinho, a gente fala assim, deixar porque eu não sei, vai que ela quer ficar sozinha. A gente usa isso. Pode ser verdade, pode. Mas às vezes também pode ser uma desculpa para a gente não saber do problema do outro. E percebeu? E se a pessoa não quiser falar e se aproximar, o máximo que ela vai falar, não, eu tô querendo ficar sozinha agora. Ou não, tá tudo bem. Mesmo não estando, mas é um direito da pessoa. Mas isso não quer dizer que eu não possa perguntar, e como é que você tá? O que está acontecendo? Posso ajudar em alguma coisa? Porque, por exemplo, vamos continuar no ambiente escolar. Se for no ambiente escolar, se a pessoa se aproxima da pessoa e pergunta para ela o que ela quer, o que ela está passando, e ela abre o coração, ou mesmo se ela não abrir o coração, mas você percebeu que ela não está bem, você tem a própria coordenação. Sim, para chegar à coordenação e falar, ó, eu tô achando que fulano, Beltrano, Ciclano tá meio diferente, ela não é assim, eu tô percebendo que hoje ela tá meio assim, tal. E eu tô preocupado, que eu nunca vi assim. Percebeu? E aí a coordenação vai chamar aquele aluno, aquela aluna. Eu sei porque eu já percebi, um momento um aluno que conversou, que eu perguntei para ele, na verdade, o que esse aluno queria, o que ele tinha, se ele queria conversar, ele disse que estava legal, esse aluno, e eu percebi que não estava, e eu lembro que eu fui à coordenação, passei o ocorrido, dei o nome do aluno, a turma dele, e a coordenação depois chamou ele para saber o que estava acontecendo. Então, parece que eu não ajudei, mas ajudei. Porque pode ter sido uma coisa sem muita importância, mas eu não sei. Mas pode ter sido uma coisa muito importante. Mas de qualquer forma, independente, a gente sempre espera que não se. Quando eu digo importante, não é que não tem importância para a pessoa. Talvez é uma coisa assim que não é grave. É isso que eu quero dizer quando não tem tanta importância. É uma coisa grave. Mas pode ser que se fosse grave. Mas independente se foi grave ou não, eu fui até ele, compartilhei e aí passei para a coordenação. Se nós agíssemos ou buscássemos agir de maneira onde o nosso pensamento, o nosso sentimento para com o outro fosse algo baseado nos ensinamentos de Jesus, nós não teríamos problema. Esse que nós temos. Quer ver um exemplo? Nós temos aí uma passagem que fala sobre o bom samaritano. Você já deve ter ouvido falar. Por que chamá-lo de bom samaritano? É uma história que vem por trás de toda essa situação aí, mas para resumir, vai dizer que passou assim uma pessoa que foi assaltada, foi roubada, levaram tudo dela. E deixaram ela no caminho, espancaram essa pessoa, graças a Deus que não mataram. Deixaram ela no caminho, deitada, jogada lá, espancada, roubada. E passa algumas pessoas, não atende, larga para lá de lado, sem sequer procurar saber o que estava acontecendo, até passar um parar,
se apresentar e ajudá-lo. Percebeu? Claro que na atual fase que a gente vive da vida, a gente tem medo de parar quando alguém está em situação complicada, porque hoje é tanta armação, é tanta gente ruim, que às vezes arma para parar e está nos assaltando, enfim. Mas ainda assim a gente não deve pensar que todo mundo faz isso. E diz o texto lá que essa pessoa parou, cuidou, botou a pessoa no próprio cavalo lá, levou, cuidou dela, pagou para se cuidar dela e ainda disse que se precisasse pagar uma coisa, ela pagaria. E aí essa parábola aí, essa história é chamada de o bom samaritano. Poderíamos colocar assim, o solidário. Não, é solitário. Solidário. Alguém que se importou com o outro. Como precisamos nos importar com o próximo? Como precisamos. E é uma coisa que vem de dentro para fora. É um sentimento, é uma vontade de cuidar daquele que precisa. Senão a gente fica assim, não tem nada a ver, cada um com seus problemas. A gente usa nessa frase às vezes até sem pensar, mas se a gente fosse pensar assim, cada um com seu problema, estaríamos muito mal. Por quê? Porque se cada um cuidar de si, quem vai cuidar um do outro? Certo? Por isso, da importância da gente parar um pouco e olhar a nosso redor e ver as pessoas. A gente está olhando, mas a gente não está vendo as pessoas. As coisas estão tão aceleradas, o processo, como dizem mesmo, você está tão doido. E assim, o bagulho está doido. Né? O processo está tão assim, complicado, que a gente não tem prestado muita atenção nas coisas. A gente tipo é que engole. Já viu quando você está com muita fome? Se a comida estiver muito quente, você queima a boca, se machuca a boca. Quando a gente está com muita fome, a tendência é comer muito rápido, comer mais do que a gente come normal. Por quê? Porque a gente está com fome. Por isso que se aconselha não comer com fome. Como é comer sem fome? Na verdade é não comer com exagero de fome. Não deixar passar muito tempo para comer. Então, a grande verdade é que a gente está assim. Nós estamos acelerados. O pé não sai do acelerador. E quando o pé não sai do acelerador, a gente não para. E quando a gente não para, a gente não observa. E quando a gente não observa, a gente não vê. A gente não enxerga. As coisas passam batidas. É muita gente falando, são vozes que a gente escuta e a gente não presta atenção em nenhuma. As situações ao redor vão acontecendo, a gente não tem tempo para parar, para poder refletir. Então a gente vai no automático. A gente vai no automático. E isso é extremamente complicado. Então é preciso que nós fiquemos mais atentos do que nunca. Porque a Bíblia nos ensina a sermos solidários. E outro detalhe, diz aqui, ser solidário é ser bom. A gente tem uma preocupação em ser bobo. Meu Deus, mas quem acha a gente bobo? Nós não somos bobos pelo que o outro acha. Seremos bobos, talvez se fizermos aquilo que ele quer que a gente faça. Então, não tem essa preocupação. Né? Porque solidário é o ato de ser bom. É sua preocupação, não só com você, como eu já disse, mas com outras coisas também. E uma outra coisa, nós temos aí em Jesus uma situação bem interessante. A gente vai voltar, claro, a falar mais de solidariedade, aonde está lá no Evangelho, depois eu vou até ler aqui, está em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 13, que é a situação que é da multiplicação dos pães, quando acontece a primeira situação da multiplicação dos pães, e o versículo 16 diz assim: Jesus respondeu, eles não precisam ir, dá-lhe vocês algo para comer. Eu vou ler só esse versículo, porque aqui o contexto aqui desse texto aqui de Mateus é que Jesus está ensinando, está direcionando as pessoas, está ajudando, olha aí, solidariedade, capacitando elas para a vida, para o dia a dia, a respeito de Deus.
E aí ele está num lugar onde não tem comida. Como eu disse, a gente vai voltar a falar disso na próxima aula, mas assim, era distante, o povo já estava ali ouvindo Jesus há um bom tempo, e aí Jesus vai falar essa frase para os seus discípulos: dá-lhe voz de comer. Jesus estava ensinando as coisas espirituais, mas ele não esquecia do corpo. Talvez a gente, na nossa espiritualidade, naquela coisa de não, né, eu sou, pô, isso é bacana, mas a gente não precisa viver também parado só com a nossa fé. É preciso que nós nos movimentemos em favor dessa fé, porque a fé leva a ação, certo? E aí Jesus está ali, preocupado, e o resumo, né, é que tem uma pessoa, e olha só, chamar a sua atenção para outra pessoa. Tem ali um rapaz, né, provavelmente um jovem que estava acompanhando, e ele, diz o texto, claro que ele não é bobo nem nada, é igual quando você vai viajar, você já compra lá seus biscoitos, bota dentro do carro, se for de ônibus, já bota na bolsa, enfim. Ele está ali com o farnelzinho, com a bolsinha dele do lado, com os peixinhos, com os pãezinhos, mas ele leva para ele. Mas o interessante é que o texto vai dizer que alguém diz, tá aqui alguém com os peixinhos, com os pãezinhos, blá, 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 e o texto não diz que essa pessoa não quis dar. Isso é sinal que ele deu e deu voluntariamente. Nós precisamos ser voluntários no quesito solidariedade. Sempre que nós formos requisitados, sempre que possível, e a gente tendo como fazer, é bom a gente se colocar à disposição para fazer. E tá lá o rapaz lá, né? Ele diz aqui, ó, tudo que tem aqui são 5 pães e 2 peixes. Mas quem estava aí? Estava com alguém. Estava com alguém. E aí esse material é passado, isso é chamado a primeira multiplicação dos pães e peixes, passado para Jesus, ele agradece a Deus, ora e há multiplicação. Solidariedade, cuidado com o outro. Cuidar do outro é o ato de ser bom. O rapaz foi bom também, porque ele não tinha obrigação. Por exemplo, se você leva o seu lanche para algum lugar, você tem a obrigação de compartilhar com alguém? Não, você não tem. O lanche é seu, você dá para quem você quiser. Né? Você compartilha ele com quem você quiser. Mas está lá esse rapaz que, mesmo correndo o risco de não comer ou comer menos, a realidade não foi essa. Né? O texto diz que todos comeram. A verdade é que, diante de toda uma situação criada, independente por quem foi criada, e eu sempre falo se possível, porque tem coisas que às vezes nós não conseguimos mesmo, mas se possível a gente buscar, né, ajudar de alguma forma, se não for sozinho com alguém. Então tinha lá uma pessoa, né, alguns textos dizem que era um rapaz, um menino, um jovem, outros não dizem quem era, mas não importa de onde veio, alguém estava lá. Quem? Sei. Alguém estava lá. E esse ato também precisa se considerar, porque a gente só lembra da multiplicação. Foi multiplicado, todo mundo comeu e ainda sobrou. Tanto na primeira quanto na segunda multiplicação. Mas e quem estava lá que levou o seu lanche e teve que compartilhar? Solidariedade é compartilhar. Eu tenho, o outro não tem. Então vamos ter os dois. Percebeu? Teve uma vez aqui que passou um rapaz, estava no portão trabalhando, ou lendo, não lembro bem se estava colocando algum material para dentro, chegou da obra, ou enfim, não importa. E aí chegou um rapaz no meu portão e me desculpa incomodar, e falou, conversou, um rapaz até bem simpático, de boa fala. Resumo, estava precisando de roupa. E eu lembro que eu tinha um tênis, até que eu tinha ganho, né, que eu estava para dar para uma outra pessoa, eu estava guardando um tênis bom ainda.
tinha algumas outras blusas minhas, tinha acho que uma calça, enfim. Eu tinha algumas coisas aqui, eu lembro que tinha, e eu pedi para esperar, encostei o portão, claro, bati, peguei a bolsa, botei na bolsa e para ele saiu. E, gente, é o mínimo. Eu tinha blusa até que eu usava, mas assim, ele tava precisando mais do que eu, percebeu? Então são essas coisas que fazem a diferença no mundo. Como eu disse, em um mundo tão egoísta, em um mundo tão complicado, em um mundo tão difícil, é preciso que eu, você, nós, como cidadãos, como pessoas que temos, graças a Deus, né, um pouquinho mais, e a gente tem sempre mais do que a gente precisa, é sempre bom a gente poder ajudar ao outro. Beleza? Show? Então, é isso aí. Começamos aí a nossa conversa sobre solidariedade. Próxima semana, se Deus quiser, a gente continua. Tchauzinho, até a próxima. Valeu!